Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo Torques, professor de Direitos Humanos e Estratégia Concursos, e dentro do nosso projeto 100 Dicas para a PRF, hoje eu trago uma dica que envolve os direitos humanos dentro do Brasil. Nós vamos falar, na verdade, da aplicação dos direitos humanos dentro da nossa Constituição Federal. Esse é um assunto, na verdade, que você também estuda lá em Direito Constitucional, mas ele veio expresso na ementa do último edital da PRF e, portanto, nós devemos ficar atento. Além disso, é um assunto que foi cobrado na sua prova e nós vamos analisar aqui quais são essas informações relevantes. Vem cá, nós estamos dentro da 7ª dica já do nosso projeto e nós vamos falar sobre a aplicação dos direitos humanos na Constituição. E para falar sobre a aplicação, eu preciso analisar com vocês esse dispositivo, o artigo 5º, o caput do artigo 5º, que trata dos direitos e das garantias fundamentais. Antes disso, só um alerta. Quando nós falamos em direitos e garantias fundamentais, nós estamos, na verdade, falando dos direitos humanos internalizados, dos direitos humanos prescritos na nossa legislação interna. Portanto, vejam, pessoal, direitos humanos e direitos fundamentais, em termos de conteúdo, não tem diferença nenhuma. É a mesma coisa. Ambos visam a garantir os direitos mais básicos do cidadão, visam a realizar a dignidade da pessoa humana. Contudo, a diferença é o seguinte: os direitos humanos eles são positivados internacionalmente, ao passo que os direitos fundamentais guardam prescrição dentro do nosso ordenamento, tal como os direitos fundamentais previstos no artigo 5º da nossa Constituição. Agora sim, diz o caput: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se, e aqui prestem atenção, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade nos seguintes termos. E aqui olhem só, aí eu pergunto para vocês, tá? Esses direitos e garantias expressos na Constituição, eles se aplicam apenas aos brasileiros natos? Não, eles vão se aplicar aos brasileiros de forma geral, portanto, abrange tanto natos como naturalizados, certo? Fiquem atentos a isso, não há qualquer distinção. E aqui você tem que ficar atento porque nós temos a seguinte referência: se aplicam aos estrangeiros residentes no país. E aí eu pergunto para vocês, quem são os estrangeiros residentes? Estrangeiros residentes são aqueles que aqui estão morando, aqui possuem casa, possuem uma propriedade, aqui trabalham com ânimo definitivo. E aí eu pergunto, tá, professor, então o estrangeiro que está aqui apenas em férias ou está aqui de passagem, ele não recebe proteção do artigo 5º? Não, pessoal, recebe sim. E isso foi interpretado pelo STF. No julgamento desse habeas corpus aqui, 94.016, o que o STF disse? O STF disse o seguinte, que súdito estrangeiro, mesmo que sem domicílio no Brasil, ele tem direito a todas as prerrogativas básicas que a lei lhe assegurarem a preservação do status libertatis e a observância pelo poder público da cláusula constitucional do due process. Tá, sem entrar no detalhe desse julgamento, o que é importante aqui para a nossa dica agora é que você saiba que os direitos e garantias fundamentais expressos na nossa Constituição, lá no artigo 5º, se aplicam aos brasileiros, natos ou naturalizados. Se aplicam também aos estrangeiros, sejam eles residentes ou que estejam simplesmente de passagem pelo nosso país, ou não residentes. E se aplicam também, pessoal, aos apátridas, ou seja, aquele que não tem propriamente uma pátria, que não é vinculado a nenhum país, mas que está aqui dentro do nosso território. Ou seja, todo mundo que aqui passou e precisou de proteção desses dispositivos previstos lá no artigo 5º, será merecedor de tutela de direitos fundamentais, certo? E vejam só, na sequência, como que isso foi explorado na última prova da PRF, prova de 2013.
Considerando o disposto na Constituição Federal, julgue os itens a seguir relativos aos direitos humanos. Vejamos com atenção. A possibilidade de extensão aos estrangeiros que estejam no Brasil, mas que não residam no país, dos direitos previstos na Constituição, deve-se ao princípio da primazia dos direitos humanos nas relações internacionais do Brasil. Perfeita essa assertiva. Se você voltar e ler e for ali analisar aquele HC que eu trouxe para vocês, o que a jurisprudência do STF diz? Ela disse o seguinte, que em face da primazia dos direitos humanos nas relações internacionais, que está previsto expressamente lá no artigo 4º, independentemente de o brasileiro ser ou não ser residente, independentemente dele ser ou não ser apátrida, ele terá proteção dos direitos humanos na nossa Constituição, no nosso Estado, certo? Portanto, olhem novamente, assertiva dada como correta pelo CESP na última prova da PRF. E é isso, pessoal. Finalizamos aqui mais uma dica de direitos humanos para a sua prova. Espero que vocês tenham gostado, agregado mais um conhecimento rumo à Polícia Rodoviária Federal. Um forte abraço e aguardo vocês na nossa última dica. Até lá!